A SCS Software acaba de confirmar mais um passo importante na expansão do mapa do American Truck Simulator. As equipes de mapas já estão trabalhando em um novo estado das planícies do norte, marcado por pradarias gigantescas, cidades pequenas, grandes áreas agrícolas e duas indústrias que movimentam muito dinheiro nos Estados Unidos: o agronegócio e o petróleo. Dakota do Norte está oficialmente a caminho do American Truck Simulator. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Sammy War e bora conhecer um pouco melhor o que a SCS está preparando para nós jogadores. Dakota do Norte fica na fronteira com o Canadá e é conhecida oficialmente como o Estado do Jardim da Paz. Esse apelido surgiu por causa do International Peace Garden, um parque construído exatamente sobre a divisa entre Dakota do Norte e a província canadense de Manitoba. E estamos falando de um estado muito maior do que sua população pode sugerir. Dakota do Norte possui aproximadamente 183 mil quilômetros quadrados. Para nós termos uma ideia, isso corresponde a cerca de 92% do tamanho do estado brasileiro Paraná, que possui pouco mais de 199 mil quilômetros quadrados. Só que, enquanto o Paraná tem quase 12 milhões de habitantes, Dakota do Norte tinha apenas 779 mil moradores, na estimativa de 2025. Ou seja, o estado americano inteiro tem menos habitantes do que a cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que possui aproximadamente 785 mil habitantes. Essa diferença ajuda a explicar os campos enormes, as comunidades afastadas e os horizontes que parecem não ter fim. Portanto, aquela sensação de espaço aberto mostrada pela SCS não é apenas uma escolha artística, ela realmente faz parte da identidade de Dakota do Norte. Entre os principais destinos já citados está Fargo, a maior cidade do estado, com aproximadamente 136 mil habitantes. É praticamente o mesmo tamanho de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que possui cerca de 138 mil moradores. Fargo também ocupa uma posição logística importante, justamente no encontro da Interstate 94, que cruza o estado de leste a oeste, com a Interstate 29, que segue de norte a sul em direção à fronteira canadense. Outro destino confirmado é Bismarck, a capital de Dakota do Norte, localizada às margens do rio Missouri. A cidade possui cerca de 78 mil habitantes, praticamente o mesmo tamanho da cidade mineira Ouro Preto. A SCS também citou Devil's Lake, uma cidade com pouco mais de 7 mil habitantes que fica próxima ao maior lago natural de Dakota do Norte. Além da paisagem diferente, essa região pode ajudar a quebrar a sequência de campos agrícolas com trechos próximos da água, áreas úmidas e estradas construídas em uma região que já enfrentou grandes variações no nível do lago. Já Pembina representa o extremo oposto de Fargo. A comunidade possui menos de 500 habitantes, mas fica junto à Interstate 29 e a um dos principais acessos rodoviários entre os Estados Unidos e Manitoba. Falando nas estradas, a SCS destacou a ND 57 e uma das rotas mais curiosas de todo o estado, a Enchanted Highway. A chamada Rodovia Encantada possui aproximadamente 32 milhas, ou 51 quilômetros, entre as comunidades de Gladstone e Regent. Ao longo do caminho, existem enormes esculturas feitas com sucata de metal, representando gansos, veados, gafanhotos, fazões, pescadores e até uma família gigante de metal. Outro destaque são as pradarias nacionais. E aqui existe um detalhe interessante. A Little Missouri National Grassland, no oeste de Dakota do Norte, possui mais de 4 mil quilômetros quadrados e é a maior área desse tipo administrada pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos. Apesar do nome pradaria, o local não é formado apenas por um terreno completamente plano. A região também possui badlands, elevações rochosas, canyons, rios e formações coloridas esculpidas pela erosão. Se essa variedade aparecer no jogo, Dakota do Norte poderá oferecer paisagens bem mais diversificadas do que muita gente imagina. Mas vamos falar da parte mais importante para uma expansão de American Truck Simulator, a economia e as cargas. O PIB nominal de Dakota do Norte chegou a aproximadamente 81,9 bilhões de dólares em 2025. Fazendo uma divisão simples pela população, isso representa mais de 102 mil dólares em produção econômica por habitante. Esse valor não é o salário de cada morador, mas ajuda a mostrar o tamanho da economia de um estado com menos de 800 mil habitantes. E grande parte dessa força econômica vem do campo. Um estudo divulgado em 2025 estimou que a agricultura gera 41,3 bilhões de dólares por ano em volume bruto de negócios, sustenta mais de 123 mil empregos e movimenta cerca de 10 bilhões de dólares em renda do trabalho. Volume bruto de negócios não é a mesma coisa que PIB, porque também considera os efeitos diretos e indiretos da atividade. Mesmo assim, o número deixa claro por que o agronegócio será uma das bases dessa expansão. Dakota do Norte possui aproximadamente 24.500 propriedades rurais, que operam uma área equivalente a mais de 15 milhões de hectares. O estado também está entre os líderes americanos na produção de trigo de primavera, trigo durum,
canola, linhaça, girassol, feijão seco e outras culturas. E quando convertemos a safra para a medida que conhecemos no Brasil, os números ficam ainda mais fáceis de entender. Em 2025, Dakota do Norte produziu 301 milhões de sacas de milho, a soja chegou a quase 102 milhões de sacas e o trigo aproximadamente 152 milhões de sacas, resultando no total em cerca de 554 milhões de sacas e mais de 6,6 bilhões de dólares em produção somando apenas essas três culturas. Isso pode se transformar em uma cadeia logística muito mais interessante do que simplesmente buscar grãos em uma fazenda e levar até um silo. Nós podemos ter sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas e combustível seguindo em direção às propriedades rurais. Depois da colheita, entram os grãos transportados para elevadores, armazéns, fábricas de ração, usinas de etanol, ferrovias e instalações de processamento. Wahpeton, outra cidade citada pela SCS, mostra bem esse potencial. A cidade possui cerca de 8 mil habitantes e abriga a fábrica da Mindak Farmers Cooperative, responsável pelo processamento de beterraba açucareira. Em todo o estado, a produção de beterraba açucareira de 2025 foi equivalente a aproximadamente 6,25 milhões de toneladas. A unidade real de Wahpeton mantém cerca de 430 empregos durante o ano inteiro e ainda contrata centenas de trabalhadores sazonais para o período da colheita. Para o ATS, uma instalação assim pode receber beterraba, carvão, máquinas, peças e outros insumos, enquanto despacha açúcar, melaço e derivados da polpa usados na alimentação animal. Ou seja, um único depósito personalizado pode gerar vários tipos de entrega nos dois sentidos e continuar relevante durante diferentes etapas da cadeia produtiva. Mas Dakota do Norte não vive apenas da agricultura. O estado é o terceiro maior produtor de petróleo dos Estados Unidos, atrás somente do Texas e do Novo México. Em 2025, a produção média ficou em aproximadamente 1,15 milhões de barris por dia. Ao longo do ano, isso representa mais de 421 milhões de barris de petróleo. Um estudo sobre a atividade de petróleo e gás calculou que o setor gerou 48,8 bilhões de dólares em volume bruto de negócios em 2023 e sustentou aproximadamente 63.800 empregos diretos, indiretos e induzidos. Isso abre espaço para uma segunda cadeia de cargas completamente diferente da agricultura. Equipamentos de perfuração, tubos de aço, areia industrial, produtos químicos, tanques, peças pesadas, geradores e combustíveis são apenas alguns exemplos de cargas que combinariam com os campos petrolíferos do oeste do estado. Naturalmente, ainda precisamos esperar a SCS revelar quais empresas, depósitos e cargas estarão realmente presentes. Mas o potencial está ali, e é enorme. Dakota do Norte pode parecer apenas mais um estado de pradarias quando olhamos rapidamente para o mapa. Porém, os números mostram uma região construída ao redor de grandes distâncias, comunidades pequenas e cadeias logísticas gigantescas. É um estado quase do tamanho do Paraná, com menos habitantes do que Nova Iguaçu, mas que produz centenas de milhões de sacas de grãos, mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, e com PIB e valores movimentados próximos de economias brasileiras como Goiás ou Mato Grosso do Sul. Para nós jogadores, isso pode resultar em uma expansão com longas viagens, cidades pequenas, rotas panorâmicas, fronteira internacional, grandes fazendas, fábricas de processamento e campos petrolíferos.